qual é o sentido da literatura? É essa pergunta que Flannery O'Connor tenta responder no ensaio The Nature and Aim of Fiction, que compõe esse volume aqui, Mystery and Manners, um volume valiosíssimo de ensaios da Flannery O'Connor, que foi traduzido para o português como Mistério e Maneiras. Vocês podem encontrar e cuja leitura eu recomendo fortemente, certo? E refletindo sobre um outro ensaio dela, não é? Eu já mencionei Mystery and Manners outra vez aqui, e dessa vez eu vou falar sobre o sentido da literatura de ficção, segundo a Flannery O'Connor. Isso é muito importante para nós enquanto leitores, porque na medida que nós sabemos e aprendemos o que é a literatura, nós vamos ler melhor. E esse é o nosso objetivo, certo? Em primeiro lugar, a Flannery O'Connor, esse ensaio é fruto de uma conferência que ela deu, e ela começa falando sobre os hábitos do escritor, não é? Como é que o escritor escreve, por que ele escreve, a maneira como escreve, etc, etc, e dizendo como isso suscita curiosidade em algumas pessoas. Porque algumas pessoas têm vontade, não é? Vontade de se tornarem escritoras. Mas a Flannery O'Connor começa dizendo, logo de cara, que ser escritor é diferente de escrever bem. Ser escritor, você pode botar o seu nome em alguma porcaria que seja, não é? O sujeito pode botar o nome dele em um livro muito mal escrito, seja de ficção, de não ficção. E, no entanto, escrever bem é diferente, porque a escrita é uma arte. A arte é uma virtude do intelecto prático. E aqui a Flannery O'Connor cita o Jacques Maritain, não é? É um hábito da mente, o hábito da arte. Esse hábito que pode se tornar uma virtude, que é uma disposição a realizar aquilo com excelência, a realizar aquilo de modo bem feito. Mas, claro, não confundir, é importante, a virtude da arte, o intelecto prático, com as virtudes morais. Não é a mesma coisa. A virtude da arte não é uma virtude moral. Por que não é uma virtude moral? E se vocês quiserem, que eu abra um parênteses, mais adiante eu posso falar de por que, mais profundamente, por que a arte é uma virtude, o que significa dizer que ela é uma virtude do intelecto prático. Eu posso dedicar um vídeo todo a isso, a virtude da arte, tá? Aqui é importante a gente entender essa virtude da arte dentro do sentido da literatura de ficção. Por que que essa virtude não é moral? Por que essa virtude do intelecto prático não é moral? Porque ela está concentrada na bondade, na qualidade da obra. E citando Santo Tomás, Flannery O'Connor diz que essa virtude, a virtude da arte, envolve a preocupação pela bondade daquilo que é feito, pela bondade da obra enquanto obra. Ou seja, pressupõe o conhecimento dos limites e possibilidades, no caso da literatura, daquele gênero que é adotado. Seja um conto, uma novela, um romance, um poema, nas suas mais diversas formas. É preciso conhecer os limites e possibilidades daquele gênero adotado e mais os limites e possibilidades da sua língua, a fim de que você consiga contar bem aquela história, a fim de que a história com que nos deparamos no livro que estamos lendo, que a gente possa discernir se essa história com que nos deparamos, com que nós estamos lendo, é uma história boa ou não, é um livro bom ou não. E essa é a preocupação, ou deveria ser a preocupação do artista. Isso aqui é escrever bem, em primeiro lugar, tá? E o que envolve a qualidade dessa obra? A Flannery O'Connor explica a natureza da ficção propriamente. E ela diz que a obra de ficção começa por onde começa o conhecimento humano, ou seja, pelos sentidos. O que isso significa? Que o artista e que a obra de arte literária, ela não trata
abstratamente de ideias, de pensamentos, de teses, de pregações, de homilias. Ela trata de personagens e acontecimentos. Ela mostra personagens e acontecimentos. Ela mostra esse movimento dramático. Personagens fazendo alguma coisa. E aqui o fazer inclui o pensar, mas não necessariamente um personagem que para e se põe a filosofar sobre alguma coisa, a não ser que aquilo tenha um verdadeiro sentido dramático dentro da história que está sendo contada. Portanto, a ficção começa por onde começa o conhecimento humano, isto é, pelos sentidos. Pelos sentidos. O narrador precisa contar algo que esteja acontecendo. Se ele está simplesmente pensando em transmitir uma ideia e usando personagens e acontecimentos como justificativa, bom, aquilo já não vai ser uma obra de arte literária. Pelo menos não no sentido central. No máximo periférico, ou seja, uma obra bem perfeita. É importante a gente não confundir isso, não é? Porque muitas vezes nós que somos católicos, por exemplo, nos aproximamos da Flannery O'Connor porque nós ouvimos dizer que ela é uma escritora católica. Mas isso é um problema. Falando sério, isso é um problema. Nós temos que nos aproximar de Flannery O'Connor, de qualquer outro escritor, porque ele é bom. Em primeiro lugar. E aí sim ele vai trazer frutos para a nossa vida. Como presente. Não porque ele seja um pedagogo, coisa que o artista não é. A obra pode ser pedagógica, um fruto, mas o artista não é um pedagogo, em primeiro lugar. Mesmo que ele tenha as duas vocações, não dá para exercer ao mesmo tempo essas duas vocações. E se ele for bom, ele conhece os limites de uma e outra, que é um desafio para ele. Portanto, como eu disse, a literatura não começa com abstrações, nem ideias isoladas, nem emoções isoladas, mas com narrativas dramáticas. E, diz a Flannery O'Connor, os materiais da ficção, portanto, se essa ficção vai começar onde começam o nosso conhecimento, ou seja, pelos sentidos, os materiais do escritor serão os mais modestos. Opa, passei a página. Aqui. O fato é que os materiais da ficção, os materiais do escritor de ficção são os mais humildes. A ficção é sobre tudo o que é humano e nós somos feitos de pó. E se você receia ficar sujo de pó, então você não deveria tentar escrever ficção. Não é um trabalho grande o suficiente para você. O escritor, portanto, é um artista e não um intelectual. Nunca se esqueçam disso. O escritor é um artista, não um intelectual, em primeiro lugar. E claro, eu estou falando do escritor de ficção. O escritor, por exemplo, de ensaios filosóficos, pode escrever com certa arte também, mas ele não está criando personagens de ficção. Ele está se aproveitando da técnica da escrita, utilizando-a, de preferência bem, não é? Utilizando a técnica da escrita para expor o seu pensamento. E não criando uma obra de arte. É diferente. Para a gente parece estranho, porque a gente está pensando em ações que fisicamente são semelhantes, ou seja, sentar na mesa e escrever, seja à mão, seja no computador. Realmente são atividades fisicamente semelhantes, mas elas têm naturezas distintas, inclusive empregando algumas técnicas semelhantes, por exemplo, a excelência da língua. E é importante que a gente saiba disso para que o escritor não bata a nossa carteira, né? Para que a gente não confunda quando ele está tentando nos convencer de alguma coisa ao invés de contar uma história. E se ele está tentando nos convencer de alguma coisa, a obra já é imperfeita ali. Se a gente quiser continuar lendo, maravilha. Sabendo que aquilo tem as suas limitações. Sabendo que aquilo tem as suas limitações. Esse é o nosso ponto de partida.
a arte como virtude do intelecto prático e que, portanto, tende à qualidade da obra, em primeiro lugar. E é por tender à qualidade da obra, em primeiro lugar, que ela alcança a sua grandeza depois, que vai render esses frutos dos quais nós tanto ouvimos falar, como, por exemplo, o da educação do imaginário, eu vou mencionar isso também, mas é como fruto, presente. Eu já mencionei isso em outra aula, vou deixar essa aula indicada no fim do vídeo, sobre a literatura e a educação do imaginário propriamente falando, tá bom? Por hora, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Partimos disso. Arte, literatura e ficção, uma arte, arte é uma virtude do intelecto prático, preocupada com a qualidade da obra. E nesse sentido, é o que nós estamos dizendo, a bondade da obra enquanto tal. Tá bem? Bom, como o sentido dramático é importante e a história vai se desenvolvendo aos nossos olhos, a narrativa vai se desenvolvendo aos nossos olhos, aquilo que é contado faz sentido dentro da unidade da obra. E cada episódio contado, que vai se acumulando, que vai entrando e formando aquela história, ganha um sentido simbólico. A Flannery O'Connor até falou do símbolo, e ela explica que o símbolo não é a mesma coisa que um enigma, não é? Não é a mesma coisa que a gente encontrar o X numa equação. Aí se a gente encontrou o X, acabou o enigma, a gente desvendou aquilo ali. E muitas vezes a gente pergunta, você já deve ter passado por isso, todo mundo que gosta de literatura, de ficção, normalmente passa por isso. Você está lendo e alguém se aproxima e pergunta, olha, esse livro é sobre o quê? Esse livro é sobre o quê? E o que você vai responder? A resposta mais usual é: a gente começa a contar a história do livro. Olha, nesse livro acontece isso, isso, isso. Os personagens dizem e fazem isso. É assim que a gente consegue responder. Sabe por quê? Porque o sentido está na obra toda. Não é uma obra sobre um tema. Não é a mesma coisa que um ensaio, uma tese, uma dissertação. Uma dissertação sobre o quê? Sobre a felicidade humana, sobre o sentido do sofrimento. Este livro do Viktor Frankl, Busca de Sentido, é sobre o quê? Bom, é sobre a logoterapia e a experiência de Viktor Frankl no campo de concentração. Não, mas um justo? É limitado? Com certeza. Mas dá uma ideia, um esquema geral do que seja um Busca de Sentido de Viktor Frankl. Eu não consigo fazer a mesma coisa com Ana Karenina. Se eu disser, olha, esse livro é sobre um adultério, cara, falta alguma coisa aqui. Não é incompleto, é incompleto. Eu não estou conseguindo fazer justiça a esse livro. Daí a unidade narrativa. Percebam como o sentido, portanto, faz parte dessa unidade e vai sendo desvelado com o tempo. E esses acontecimentos que juntos vão nos ajudando a perceber o sentido da obra são simbólicos por causa disso. E o símbolo não é esse X em uma equação, mas algo que a gente contempla. Entendam, os símbolos da literatura não são tão diferentes dos símbolos da nossa vida. Os acontecimentos ali são simbólicos por refletirem a partir de um sentido, começando pelo sentido literal, um sentido mais profundo. E eu já vou explicar. Existem episódios na nossa vida que são profundamente marcantes e que, com a memória, nós os revisitamos várias vezes. Uma conversa que a gente teve com uma pessoa importante, seja uma conversa boa ou ruim, de repente uma viagem que a gente fez, uma paisagem que a gente viu, um trauma ou uma grande conquista. São coisas que, com o decorrer do tempo, permanecem na nossa memória. A gente revisita esses acontecimentos e parece que eles sempre têm um sentido cada vez maior, que vai se desvelando conforme a nossa vida segue no tempo. Tá?
Portanto, a nossa vida está cheia desses acontecimentos simbólicos. Eu vou lhes dar um pequeno exemplo do que poderia ser um símbolo, um exemplo pessoal. Bom, eu cheguei a... Não, melhor que um exemplo pessoal, vou dar um exemplo da Jane Austen. Jane Austen era, como eu sou, míope. Tá? E a Jane Austen tinha dificuldade para descrever os personagens à distância, simplesmente porque ela não enxergava muito bem as pessoas à distância. Então, as descrições à distância delas são limitadas. No entanto, as descrições próximas e, sobretudo, de vida interior dos personagens são muito ricas. O que isso significa? Que essa miopia, de algum modo, simboliza uma incapacidade de ver bem a superfície, que é, de algum modo, compensada pela capacidade de ver com profundidade. Esse é um exemplo da Jane Austen. Veja, aqui é a miopia, e de novo, ela ainda tem o seu sentido literal da dificuldade de você ver alguma coisa à distância, isso continua, mas isso também ganha uma carga simbólica. Quando uma escritora como a Jane Austen, que era biograficamente míope, consegue descrever com profundidade a vida interior dos seus personagens. Isso é um acontecimento simbólico. Isso é algo simbólico na vida dela. E, reitero, as nossas vidas estão cheias desses símbolos. E muitas vezes nós aprendemos a refletir melhor sobre eles, a pensar melhor neles, justamente graças à literatura. Porque é na literatura que nós encontramos claramente esses acontecimentos simbólicos. E a arte precisa, claro, ser seletiva. Não dá para escrever tudo que aconteceria na vida de um ser humano, naturalisticamente, e colocar aquilo numa obra de ficção. Não. O que aparece ali é o que tem sentido para contar aquela história, para desvelar a alma daquele personagem. E, portanto, o que aparece ali é necessariamente simbólico. Essa já é uma dica de leitura, inclusive. O sentido literal, não é que a gente vai afastar o sentido literal. E aqui a Flannery O'Connor entra em outro aspecto muito importante, que é o da visão anagógica da literatura como da realidade. E ela fala da visão anagógica na interpretação bíblica. Ela fala dos níveis de interpretação bíblica e ela explica como o sentido anagógico, ele parte do texto literal, mas percebendo nele camadas diferentes. E essas camadas mais profundas precisam do acontecimento, precisam do sentido literal para que se desenvolvam. Um exemplo que eu acho que para mim pelo menos, é mais fácil da gente compreender acerca dos símbolos, tanto na literatura quanto na nossa vida, está nas obras do Ibsen. Eu já falei aqui para vocês, eu gravei 2 vídeos falando sobre o Pato Selvagem e um vídeo mais recente falando sobre o Pequeno Eyolf, do Ibsen. E todas essas peças do Ibsen, essas duas, tem símbolos, outras também. Eu cito essas duas porque há vídeos delas aqui em que eu comento o modo como o Ibsen elabora os seus símbolos. E são símbolos bastante acessíveis para nós. No caso do Pequeno Eyolf, nós temos simbolicamente a montanha e o fjord, a água, a elevação do espírito e o afundamento. E no meio nós temos a terra. E a senhora Almers, a Rita, ela está na terra. O Almers, ele tenta subir para a montanha. E o filho deles é aquele que submerge. E eles não sabem muito bem para onde devem ir. E parecem que esses símbolos convergem para um vazio, no caso do Ibsen. E, no entanto, veja, são acontecimentos, são cenários ao nosso alcance também. Montanha, água, terra. Uma viagem para as montanhas, como a do Albert Almers, uma viagem para um lugar elevado, um lugar de solidão, de alguma forma ele está mais próximo do céu. Isso remete a um sentido espiritual da realidade. Opa! Vejam,
São símbolos completamente acessíveis, a partir dos quais nós podemos pensar nos símbolos da nossa vida também. Esse é o sentido do símbolo. E esse exercício de olhar para o literal e encontrar suas outras camadas é a visão anagógica. Essa é a visão anagógica de que a Flannery O'Connor fala e de que a literatura está repleta. Porque o sentido de um acontecimento no início de um romance, o sentido da personalidade do personagem no início do romance, vai sendo desvelado pouco a pouco com os outros acontecimentos. E a gente só tem acesso a essa vida interior pelos acontecimentos exteriores, palavras, ações, aquilo que o personagem sofre, aquilo que ele conquista. E bom, vejam se não é assim também na nossa vida. Quando a gente olha para certos episódios capitais, para nós, episódios, portanto, simbólicos, é isso que a gente observa também. Em se tratando, portanto, desse sentido, a Flannery O'Connor enfatiza que a obra toda é o sentido. A obra toda é o sentido. Por isso a nossa dificuldade de falar de um tema. Olha, eu estou lendo aqui Ana Karenina sobre adultério. Não, pera, tem alguma coisa mais aí. Não é justo. Não é justo, não faz justiça à obra do Tolstói. E a gente consegue responder melhor a essa pergunta recontando a história. Algumas pessoas, diz a Flannery O'Connor, têm a noção de que você lê uma narrativa e então você extrai dela um sentido. Mas, para o escritor de ficção, a história inteira é o sentido, porque ela é uma experiência e não uma abstração. Ela toda, a narrativa toda é um acontecimento. Portanto, o sentido não é uma lição moral de que você tira dali, por exemplo. Não é uma lição sociológica que você vai tirar dali. Não. O sentido é a história mesma, é a narrativa mesma, por inteiro. E como na vida, esse sentido vai se desvelando aos poucos. Por isso é que precisa da história inteira. A arte narrativa tem esse elemento dramático. Eu já mencionei para vocês em outro momento. A Flannery O'Connor cita o Henry James, eu mencionei também. A tentativa, conforme o romance, a arte do romance especificamente, vai evoluindo. A gente pode dizer, de modo geral, a arte narrativa, mas vamos colocar do romance, porque o Henry James era, em primeiro lugar, um romancista. Como isso vai evoluindo, existe aqui a tentativa de encontrar um equilíbrio entre a narrativa e o drama, entre aquilo que o narrador conta e o que acontece, o modo como ele conta. E esse equilíbrio é sempre difícil de conquistar, mas absolutamente necessário. É com isso que o Flaubert estava obcecado. O Henry James também, a partir dele, isso se torna capital para a literatura, especialmente para o romance. A ficção, portanto, recai sobre o elemento dramático. Recai sobre o elemento dramático, sobre o acontecimento. E não à toa, diz o Collier Marias, que a vida humana tem uma estrutura que é dramática. Uma estrutura dramática e argumental. E é isso que nós encontramos na literatura. Esses acontecimentos dramáticos que são o movimento da narrativa, pelo qual o seu sentido vai sendo desvelado. A forma de contar e aquilo que é contado compõem uma unidade. Não se separa a forma e conteúdo, senão o ser vai deixar de ser aquele ser, né? Vai deixar de ser ele mesmo. Se você tira a alma da matéria, se você tira a forma da matéria, não é? Aquele ser desaparece, é pura e simples matéria informe. Já não é um animal, uma planta, um ser humano, é uma matéria informe. E no caso das matérias informes, às quais nós temos acesso, por exemplo, o ser humano,
que morre, o animal que morre, a planta que morre, aquela matéria vai se desfazendo, vai se integrando a outros elementos materiais da realidade, a Terra, por exemplo. Portanto, não nos esqueçamos dessa unidade entre a forma e o conteúdo. São a forma e o conteúdo que compõem uma única obra de arte. Tal como a forma e o conteúdo, forma e matéria, compõem o ser humano. O composto. Aqui nós estamos falando da mesma coisa, tá? Nessa obra de arte. Não separemos uma coisa da outra. E percebamos quando o autor tenta fazer isso. Quando ele está nos jogando espírito puro, seja numa pregação, seja num discurso político, seja num discurso moral, sociológico, o que você quiser. E a matéria é apenas uma justificativa. Lembrem de como aparece às vezes no cinema ou na literatura o diabo em forma humana. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É um engano, um engodo. Não é obra literária, não é obra de arte. E a Flannery O'Connor fala, e aqui nós vamos entrar na tal educação do imaginário, né, para finalizar esse vídeo. Quem é que pode entender, quem é que é capaz de entender a literatura de ficção? E a Flannery O'Connor diz o seguinte: o tipo de espírito ou mente, mind, que pode entender a boa ficção não é necessariamente a mente ou espírito educado, mas em todos os tempos é o tipo de mente que está disposta a ter o seu senso de mistério aprofundado pelo contato com a realidade e o seu senso de realidade aprofundado pelo contato com o mistério. A realidade tampouco é um enigma, ela é parte de um mistério. E a visão anagógica nos lembra desse mistério, da profundidade que os acontecimentos, no sentido material, no sentido literal, nos trazem. Que eles mesmos, na nossa vida, simples, ordinária como seja, são simbólicos dentro da nossa história. Pois bem, toda a realidade é assim, sendo ela parte do discurso divino, claro. Toda a realidade é assim. É isso que a literatura nos ajuda a enxergar. Por isso que eu disse que ao ler a boa literatura, a gente consegue também olhar para os nossos episódios simbólicos. Para os episódios simbólicos da nossa vida. O universo visível sugere um invisível. São camadas de acontecimentos. Mas a gente só penetra, a gente só chega ao invisível através do visível. Não tem outro jeito. Não tem uma intuição pura. Não tem um desprezo pela matéria. Não. É necessário um episódio, um acontecimento literal. Esses episódios simbólicos da nossa vida, portanto, de algum modo também foram necessários nesse sentido. A gente não sabe muito bem como, mas a gente vai tentando desvelar isso com o tempo. Né? E a tal da educação do imaginário, a bendita educação do imaginário. Bom, aqui a gente está tratando, pessoal, e não é segredo para vocês, de um realismo metafísico. Ou seja, a realidade exterior é objetiva e nós precisamos conformar o nosso intelecto a ela. Portanto, essa realidade é que age sobre nós, é que tem força, que atua sobre nós, certo? E nós devemos fazer um esforço para conhecê-la, tal como ela é. Não tal como nossos pensamentos a concebem, como nós gostaríamos que fosse, não, tal como ela é. Se eu quero ser um bom pai, eu tenho que aprender como é a paternidade. Como é que o ser humano aprende? De 2 jeitos, estudando e fazendo. A gente sabe que não dá para espontaneamente, por exemplo, ser um bom pai.
Espontaneamente não dá, tem que ter aprendido de alguma forma. Mas também não dá para ficar lendo livros e livros, o sujeito lê livros e livros sobre a paternidade, mas ele não tem filho. Ele não é nem o pai biológico, mas como é que ele pode ser bom naquilo? Se eu quero tentar ser um bom católico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer minimamente a doutrina. É a realidade, eu vou atrás de informações da realidade exterior. Eu vou me conformar, no sentido de tomar a forma daquela realidade, copiá-la, entre aspas, na minha alma, para que eu possa vivê-la, certo? Até aqui tudo bem? É disso que nós estamos falando quando falamos do realismo. E é impressionante como às vezes as pessoas confundem, as pessoas que compreendem essa ideia do realismo metafísico não aplicam a obra de arte literária. Então é o seguinte, a obra de arte literária também tem uma natureza. Eu não posso exigir dela o que ela não pode me dar. Eu não posso esperar dela o que nada tem a ver com a sua natureza. Então, se eu estou atrás, se eu estou interessado em educação do imaginário, e se eu ouvi dizer que a educação do imaginário é feita também, não só, mas também pela literatura, eu não vou simplesmente abrir um romance e dizer que eu estou fazendo isso para educar o meu imaginário, porque isso é um tiro no pé. Não faça isso. Não faça. Isso não vai dar certo, cara. Sabe por quê? Porque eu estou ignorando a realidade do romance. Então como é que eu vou tirar fruto daquela realidade? Então, se eu só estou lendo para a tal da formação do imaginário, nem isso eu vou conseguir. Ficou claro? Nem isso eu vou conseguir. Tá, então como é que eu faço? Primeiro, esse exercício que a gente está fazendo aqui, de reflexão da natureza do sentido da obra de arte, isso aqui eu estou fazendo para leitores. Estou como leitor falando para leitores também. Agora vamos ouvir mais uma frasezinha da Flannery O'Connor. É a natureza da ficção não ser boa para muita coisa, a não ser boa em si mesma. É da natureza da ficção não ser boa para muita coisa, a não ser boa em si mesma. Então é o seguinte, de modo simples, eu me aproximo de um romance, de um conto, de uma novela, porque eu quero ler aquilo. Porque eu quero ver o que vai acontecer, ver o que vai acontecer com os personagens. Porque aquilo é legal, porque aquilo é interessante. Por si mesmo. Mas e a formação no imaginário? Eu não estou perdendo tempo com ócio inútil, não sei o que. Olha, a formação no imaginário, ela só acontece como fruto, como presente, quando você se deixa impregnar por aquela obra, por aquela história. Quando você está mortalmente interessado naquilo. Por quê? Por nada. Só porque você está interessado naquilo. Porque aquilo é bom em si mesmo. E aí você vai tirar uma porção de frutos. Aí sim, um presente. Por quê? Porque é aí que você está respeitando a natureza da obra de arte. Que é ser boa em si mesma e não boa para alguma coisa. Não é uma obra pedagógica, meu Deus do céu. Embora tenha frutos pedagógicos. Sim, sem sombra de dúvida. Mas sua natureza não é um manual de pedagogia. O que é uma obra pedagógica? Um manual de pedagogia, pô. Isso é uma obra pedagógica. Um conto da Flannery O'Connor é uma obra pedagógica? Não, é uma história. Não, você pode tirar frutos pedagógicos ali, um monte. Se você fizer o quê? Se você ler aquilo com interesse. Caramba, isso é interessante. Eu quero saber o que acontece com esses personagens. Eu quero saber porque eles agem assim. Eu quero ir até o fim dessa história. Eu quero entendê-la. Porque, cara, isso aqui é legal. Eu gosto disso aqui. Eu podia ficar horas lendo isso aqui.
Esse é o caminho verdadeiro e bom para a educação do imaginário. Complementado por atividades como essa que a gente está fazendo agora, que é refletir sobre a natureza da obra. Isso é importante. É importante o leitor saber como a obra é feita, por que ela é feita, para ser boa em si mesma, nesse caso. É isso que nos ajuda a compreender o seu sentido mais profundo. E, para finalizar, a Flannery O'Connor traz aqui uma definição de Santo Tomás. Santo Tomás chamou a arte de razão no fazer. É uma definição bem fria e bem bonita, e não é popular hoje, porque a razão perdeu força entre nós. Tal como graça e natureza foram separadas, a imaginação e a razão foram separadas, e isso sempre significa um fim para a arte. A imaginação é um instrumento também da nossa razão. A imaginação nos ajuda muito no sentido em explorar o sentido anagógico da realidade. A imaginação, aliada à memória, por exemplo, foi o que Proust usou Em Busca do Tempo Perdido. E se vocês quiserem um antecessor do Proust, mais piedoso, Santo Agostinho, nas Confissões. Memória e imaginação. Memória e imaginação. Como instrumentos na sua narrativa. Imaginação não é perda de tempo. Como diz o padre William Lynch, a imaginação é um aliado cognitivo do Espírito Santo. Minha definição favorita. Ou melhor, a minha explicação favorita na imaginação. Certo, meus amigos? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a natureza e o sentido da obra de arte literária segundo Flannery O'Connor, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado, que contribua com as leituras de vocês. E eu quero pedir uma coisa, algumas, né? Mas em primeiro lugar, se vocês quiserem uma aula, um vídeo só sobre a arte como virtude do intelecto prático, o que significa dizer que a arte é uma virtude, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, tá bem? Outra coisa que eu quero pedir é que vocês curtam este vídeo, se não estão inscritos no meu canal, que se inscrevam, por favor, e que eventualmente compartilhem esse vídeo com seus amigos interessados em literatura, porque afinal de contas todas essas ações ajudam bastante aqui no meu trabalho, tá certo? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.